Por favor, feche, porque o ruído de fundo atrapalha. Esse é um corte sagital, aqui nós estamos vendo a sínfise pubiana cortada. Isso aqui é a bexiga urinária, né? Uma parede muscular espessa, epitélio ou urotélio aqui cobrindo isso. Aqui vocês estão vendo um orifício que é onde... Pelo amor de Deus. Me mandam para isso aqui para falar disso. Quem é esse que está com Motorola One aí? Dá para fechar esse microfone aí, Marco, por favor? O co-host pode fechar. Eu já fechei. Isso daí eu tinha elogiado os alunos, mas tem que ter cuidado. Então, aqui está a bexiga, aqui é a saída da bexiga. Essa bexiga você tem que imaginar como uma bola, né, tridimensional. Aqui é a saída da bexiga, ou orifício interno da bexiga, e que vai seguir pela uretra e levar a urina ao exterior. No homem, na saída da bexiga, encostado na base da bexiga, nós temos essa glândula aqui, que é atravessada pela uretra e que chama próstata. Essa próstata faz limite anterior com a gordura atrás da sínfise pubiana e limite posterior com o reto. Logo acima e atrás da próstata, a gente vê um órgão cortado aqui, que é a vesícula seminal, que produz parte do líquido espermático, existe uma a cada lado. A importância da próstata é que ela é sede frequente de patologias benignas e malignas no homem. Então, andando para frente, agora nós estamos tendo uma vista frontal, em que foi feito um corte coronal ou corte frontal, e que nós pegamos essa parte anterior do corte e viramos para lá. Então, nós estamos vendo a parte ventral ou anterior da próstata, cortada aqui é bexiga, e aqui a parte mais posterior, nós estamos vendo a uretra, que atravessa a próstata, é chamada uretra prostática. Nós estamos vendo, então, o lobo direito e o lobo esquerdo da próstata. Lá na parte posterior da uretra prostática, a gente vê uma elevação que é chamada colículo seminal, ou vero montano, monte verdadeiro. E esse colículo seminal desembocam dois... Só um minutinho, que tem uma paciente aqui recém-operada que não para de me ligar, fiquei meio preocupado. Só um minuto que eu vou ver se é alguma coisa importante. Dona Marilda, sim. Médico em atividade tem essas coisas, né, pessoal? De vez em quando tem uma parada que o nosso paciente está sempre em primeiro lugar, né? Então, não tem hora que você tem que dar uma atenção para ele e dar uma parada nas coisas que você está fazendo, né? Isso é algo que vai acontecer com cada um de nós em algum momento das nossas vidas. Pronto, está resolvido. Vou voltar. Uma paciente que foi operada há 4 dias, ligando insistentemente, eu fiquei preocupado. Deve ter parado de compartilhar o slide, né? Voltou agora? Voltou. Mas não está em modo apresentação, não. Agora está. Sim. Tá. Então, a gente estava falando do colículo seminal veromontano, onde existe um ósseo a cada lado, que é a desembocadura dos ductos ejaculadores, que é a união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Se eu falei grego, não tem importância, que mais para frente vocês vão entender. E aqui tem um buraquinho, que nós vamos ver um pouco mais adiante, que é em fundo cego, que é a lembrança do útero. Na mulher, essa região vai dar origem ao útero, e no homem isso evolui e fica só um dedo de luva, chamado utrículo prostático. Logo abaixo da próstata, a gente vê um músculo, que é o músculo transverso profundo do períneo, onde tem 2 glândulas, chamadas glândulas bulburetrais, que desembocam sua secreção na uretra bulbar, e isso a gente vai ver com mais detalhe quando estudar pênis. Por aqui eu já aproveito e falo para vocês que a parte superior da próstata a gente chama de base e a parte inferior a gente chama de ápice. Quando a gente olha por trás, nós estamos vendo aqui esse órgão muscular, que é a bexiga. A bexiga é eminentemente um órgão muscular
que ele serve para armazenar a urina e, por ser muscular, ele tem capacidade de contrair e eliminar a urina. Nós estamos vendo chegando a cada lado esse tubo, que é o ureter. Então, aqui o ureter direito, aqui o ureter esquerdo, está visto por trás. O professor Luciano já deve ter comentado isso com vocês. Nós vemos cruzando o ureter e indo atravessar a próstata, o ducto deferente, que nós estudamos quando falamos em testículo. Então, esse ducto ele leva o espermatozoide do testículo para a região prostática. Então, esse ducto deferente desse lado ele está íntegro, desse lado ele está aberto, mostrando que ele tem alguns elementos que invadem o interior do ducto, algumas dobras. E do lado dele a gente vê esse órgão aqui que é chamado vesícula seminal, que é responsável mais ou menos por 70% do líquido seminal. Isso aqui produz líquido e nutrientes ao espermatozoide. Do lado esquerdo ela foi cortada também, mostrando um aspecto semelhante, embora mais enrugado do que o ducto deferente. Quando o ducto deferente se junta com o ducto da vesícula seminal, ele forma esse pequeno ducto aqui, que é chamado ducto ejaculador. Esse ducto já tem produto, então, da vesícula seminal e produtos que vêm, principalmente espermatozoide, que vem do testículo. E se a gente voltar lá, nós vamos ver que ele desemboca aqui a cada lado. Então, o líquido seminal, grande parte dele desemboca na uretra prostática, através dos ductos ejaculadores. Outra composição do líquido seminal é feita pelo líquido prostático, que desemboca em vários ductos aqui na parede posterior da próstata, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui tem o ducto deferente, vesícula seminal, ducto ejaculador. E atrás, e aqui mais abaixo, nós estamos vendo a base da próstata, o lobo direito, o lobo esquerdo e o ápice prostático. Se vocês repararem, nessa região central, nós temos uma pequena depressão. Isso é chamado o sulco prostático. E isso aqui a gente pode sentir no exame da próstata. Então, aqui visto de lado novamente, nós estamos vendo a bexiga, a próstata, a base, o ápice. Nós estamos vendo que alguma coisa atravessa a próstata. Isso aqui vocês já sabem que é o ducto ejaculador, que é vesícula seminal mais ducto deferente, e desemboca a cada lado. Essa próstata ela tem contato, a parede posterior da próstata tem contato com a parede anterior do reto, de tal maneira que é um dos poucos órgãos internos em que o médico tem acesso através do exame. Então, se a gente introduzir o dedo no reto do paciente, você consegue, indo para a parede ventral ou anterior do reto, você consegue sentir a parede posterior da próstata. E aí isso a gente chama de exame prostático ou toque retal. A grande importância disso é que a maioria, mais de 85% dos tumores malignos da próstata, do câncer de próstata, ele se origina na região posterior da próstata. De tal maneira que, se eu tiver um câncer, um nódulo prostático, eu consigo sentir, claro que um urologista experimentado consegue sentir esse nódulo e suspeitar do tumor de próstata. Por outro lado, ele pode também examinar e verificar que isso aqui tem consistência habitual, e isso dá uma certa tranquilidade de que esse paciente não tem uma doença maligna prostática. Prosseguindo, então, agora é uma vista ampliada. Isso aqui é a bexiga urinária, isso aqui é o trígono vesical, o trígono da bexiga, com o ósseo do ureter direito e o ósseo do ureter esquerdo. Aqui é o colo da bexiga, o orifício interno da bexiga. E aqui nós estamos vendo que nós discutimos menos em close, que é o folículo seminal, o veromontano, com o trículo prostático, que é aquele orifício em fundo cego, e os dois orifícios direito e esquerdo dos ductos ejaculadores. Lá atrás vocês estão vendo uma área cribiforme, quer dizer, com vários orifícios, e aqui
esses orifícios dão saída à secreção prostática. Então, os ductos ejaculadores levam grande parte do líquido seminal para a uretra posterior e a próstata também elimina sua secreção aqui. De tal maneira que o conjunto desse líquido é que vai formar o líquido seminal. Como eu falei para vocês, mais para frente na uretra bulbar, nós estamos vendo mais 2 orifícios, que é o orifício de saída dessas glândulas bulbo-uretrais, que nada tem a ver com o líquido seminal. Visto novamente de lado, só para confirmar essa íntima relação entre a parede anterior do reto e a parede posterior da próstata, o ducto ejaculador de um lado atravessando a próstata e desembocando abaixo do utrículo prostático, então isso aqui é o utrículo prostático, essa é a parte anterior da próstata, essa é a parte posterior, e isso aqui é a uretra prostática. Esse é o músculo transverso profundo do pênis que dá a continência urinária voluntária. Quando o indivíduo está urinando e ele quer parar de urinar, ele contrai um músculo e a urina para de passar. E esse músculo é exatamente esse aqui, músculo transverso profundo do períneo, obviamente com outros músculos que ajudam, mas esse é o músculo principal para parar a micção. E nessa região nós temos também essa glândula a cada lado, que é a glândula bulbo-uretral ou glândula de Cowper. E ela lança seu ducto na uretra bulbar. Quando o indivíduo está excitado, numa fase pré-ejaculatória, sai pela uretra um líquido transparente. E esse líquido transparente representa a secreção dessa. A próstata normal, a gente costuma dizer que ela tem o tamanho aproximado e a forma aproximada de uma noz. Uma noz ainda com aquela casca. Porque a noz tem 2 cascas, né? No pé ou na nogueira, ela tem uma casca esverdeada que vai ficando madura. Quando essa noz da nogueira cai, ela dá lá dentro daquela primeira casca, tem 2 ou 3 outras cascas que são essas nozes. E essa noz, mais ou menos, tem 3 centímetros de altura, 4 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. E isso é bastante semelhante às dimensões de uma próstata normal, do indivíduo com 20 anos de idade, por exemplo. E ela pesa entre 15 e 20 gramas. Então, esse é o volume aproximado de uma próstata normal. Quando a gente faz um corte transverso dessa região, nós vamos fazer um corte transverso e vamos olhar esse corte, nós estamos vendo aqui a uretra não é uma coisa arredondada, exatamente arredondada, ela tem a forma de um U, então isso é a uretra prostática, isso aqui a próstata tem um componente muscular e fibroso importante, isso aqui são os ductos ejaculadores atravessando a próstata, e aqui nós estamos vendo que ela é formada por várias glândulas que se dirigem para a região da uretra prostática, onde jogam a sua secreção. Então, aqui nós estamos vendo a parte lateral da próstata, onde tem origem principalmente a hiperplasia prostática benigna, uma parte à frente dos ductos ejaculadores, uma região glandular que é chamada zona de transição, essa é muito importante para a hiperplasia prostática benigna também. Então, são essas 3 regiões principais. Aqui na frente tem glândulas anteriores que têm pouca importância clínica. Eventualmente, elas podem ser sede de tumor benigno ou maligno, mas é raro, essas glândulas têm pouca importância. E lá atrás, naquela região do sulco prostático, principalmente na região posterior da próstata, nós temos o conjunto de glândulas prostáticas que geralmente dão origem ao adenocarcinoma prostático. Por isso que quando o urologista faz o toque retal, ele tem condição de sentir se aqui tem alguma área suspeita. Então, aqui é a bexiga, isso é visto de lado, isso é um desenho esquemático, né? É uma vista esquemática de um autor que fez isso por motivos didáticos, e está muito bem feito. Então, aqui é o colo da bexiga, o orifício interno da bexiga. Aqui é a uretra prostática. Aqui nós temos em azul aquelas glândulas anteriores, eu estou fazendo agora uma comparação. Essas glândulas têm pouca importância clínica. Nós estamos vendo aqui próximo da uretra essas
glândulas que são subcervicais, abaixo da cérvix ou do colo da bexiga, são glândulas pequenas, mas que podem crescer na hiperplasia benigna. E esse lobo aqui, que vai dar origem também à hiperplasia benigna, que é o lobo médio da próstata. Isso aqui em avermelhado é o utrículo prostático atrofiado. É um dedo de luva, né, em fundo cego. Aqui vocês estão vendo em branco o ducto ejaculador atravessando a próstata, no meio das glândulas. Vocês estão vendo aqui o ducto da vesícula seminal e o ducto deferente, formando esse ducto ejaculador, que ele é bem pequenininho antes da próstata, mas depois ele é longo, atravessando toda a próstata a cada lado. Aqui está ele do lado esquerdo e do lado direito, levando o líquido seminal para a uretra prostática. Mais para trás, em amarelo, nós estamos vendo aqui as glândulas posteriores, ou lobo posterior da próstata, que é a origem do adenocarcinoma. E em verde, aparecendo por transparência, né? Lá no meio das glândulas, nós estamos vendo os lobos laterais. Nesse caso, nós estamos vendo o lobo lateral esquerdo. Então, está aqui as glândulas laterais esquerda e direita. Então, isso a gente chama de lobos laterais, lobo anterior, lobo médio ou mediano e lobo posterior. Então, revisando, lobo anterior, pouca importância clínica, lobo posterior, origem do adenocarcinoma prostático, lobos laterais, esquerdo e direito, e lobo mediano, origem da hiperplasia prostática benigna. Então, é o tumor mais comum no homem, benigno, é o tumor de próstata. E também o tumor mais comum no homem maligno é o tumor de próstata. Então, a próstata tem uma importância clínica enorme, uma vez que é sede do tumor benigno e do tumor maligno mais comum. Então, essa aqui é aquela divisão que nós já falamos, lateral, anterior, posterior e médio. Um autor chamado McNeil fez uma divisão mais clínica, mais ligada à ultrassonografia, mas ele basicamente não muda nada, é a zona anterior, a zona posterior, e ele descreve essa região aqui, que é a zona de pressão, que são glândulas quase inexistentes em situação normal, mas que estão coladas na uretra. E qualquer crescimento dessas glândulas pode obstruir a passagem da urina. Então, voltando lá, essas glândulas ali são essas aqui. São glândulas pequenininhas, mas muito próximo da seda de urina. Quando isso aí cresce, imediatamente ele obstrui a uretra e o indivíduo passa a urinar mal. Marco, está ouvindo bem? Porque eu estou com alguma instabilidade de internet. Estou ouvindo muito bem, perfeitamente. Ótimo. Muito bom. Então, vamos a seguir. Então, acho que estamos devagarzinho chegando no entendimento desses lobos prostáticos. Não vou falar disso agora, vou seguir para frente. Então, comentar com vocês que existem, então, como já disse, as doenças da próstata. O tumor benigno é a mais comum, a hiperplasia benigna da próstata, que eu ouso dizer que qualquer indivíduo acima de 45 a 50 anos tem algum grau de crescimento prostático, de hiperplasia prostática benigna. Isso nenhum indivíduo escapa. Então, é uma doença bastante comum, mas ela só vai dar algum significado clínico que precise de tratamento em 20% dos casos. Mesmo assim, é uma doença extremamente prevalente. Se vocês pegarem os indivíduos do sexo masculino com mais de 50 anos e falar que 20% deles vão ter uma doença ligada à próstata, a incidência é enorme. Nós podemos ter na próstata uma infecção, é bastante comum, que são as prostatites. Vocês já sabem que tudo que é it em medicina significa inflamação, né? E a inflamação da próstata é a prostatite. Se for do testículo, é a orquite, que é de órquide. E também a próstata é sede do tumor maligno mais frequente no homem, que é o adenocarcinoma da próstata.
e ele incide fortemente, nós vamos discutir isso adiante. Então, a hiperplasia da próstata, a gente está olhando nesse desenho esquemático da Sociedade de Urologia, a próstata abaixo da bexiga, e aqui essa seta mostrando que a urina deve ficar livremente por aqui. Com a idade, na quase totalidade dos homens, essa próstata vai crescer. E se ela é atravessada pela uretra, é óbvio que ela crescendo, ela vai comprimir a uretra e vai dificultar a passagem de urina. De tal maneira que a urina não passa tão livremente, ela fica retida em maior ou menor quantidade, dependendo do grau de obstrução dentro da bexiga. Isso leva a um incômodo do indivíduo, porque ele urina, mas quando ele urina, ele não esvazia totalmente a bexiga. Se ele não esvazia totalmente a bexiga, essa bexiga rapidamente vai ficar cheia novamente, ele vai ter vontade de urinar. Então, dependendo do grau de obstrução, esse vai ao banheiro toda hora. É aquele indivíduo que a cada meia hora pede para você parar o carro para ele urinar. Ele não consegue fazer uma viagem de 2 horas sem parar, ele não consegue assistir um filme inteiro, ele não consegue assistir uma palestra de mais de 1 hora, e ele está sempre preocupado aonde existe banheiro. É aquele indivíduo que conhece todos os banheiros no trajeto para o trabalho, conhece todos os banheiros depois de gasolina, conhece todos os banheiros de bares, enfim, é um indivíduo que está sempre preocupado em poder urinar, porque ele tem pouca autonomia, uma vez que quando ele urina, sobra a urina dentro da bexiga. Então, recapitulando, a hiperplasia prostática benigna vai acometer a totalidade dos homens. A hiperplasia prostática benigna só não acomete quem foi castrado na infância. Então, os eunucos não desenvolvem próstata. Mas todos os indivíduos normais, a próstata vai crescer. Só que apenas 20% vão ter sintomas de obstrução, sintomas que vão incomodar. Progredindo, então, acho que essa figura é bastante didática, né? Nós estamos vendo a bexiga aberta na frente, estamos vendo que ela tem uma parede muscular espessa, essa parede vai ficando mais fina à medida que a bexiga enche de urina, e chega entre 350 ml, mais ou menos, o indivíduo já tem vontade de urinar, começa a procurar um banheiro, mas ele consegue segurar. E ele vai 400, 500, 600 ml, dependendo da necessidade. E aí, quando ele está no local apropriado, ele relaxa a musculatura pélvica, relaxa aquele músculo que nós falamos e a urina passa. Se ele tem essa próstata crescida, se ele padece de hiperplasia prostática, ele tem dificuldade para urinar. Ele tem que começar a fazer mais força para que essa bexiga vença a obstrução e a urina passe. Então, aqui nós estamos vendo alguns desenhos esquemáticos de uma próstata aumentada. Aqui nós estamos vendo aquelas glândulas próximas da uretra que cresceram, que é o lobo médio. Então, se a gente conseguir voltar lá naquela figura esquemática, nós vamos ver que essas glândulas aqui cresceram, essas, e entraram aqui para dentro da bexiga, empurraram isso, e aqui está obstruindo. Então, a gente volta lá e agora entende o que está acontecendo. Isso aqui criou um tumor benigno que começa a obstruir a passagem da urina. Vocês estão vendo que aparecem aqui umas marcas como umas hipertrofias de músculo. Isso significa que essa bexiga está fazendo força há muito tempo para vencer a obstrução e para esse indivíduo urinar. Então, a isso a gente chama de bexiga trabeculada. A gente consegue identificar isso na cistoscopia ou ao ultrassom. Então, esse indivíduo aqui está obstruído. Uma fase mais avançada, nós estamos olhando aqui de frente a bexiga aberta. Nós estamos vendo lá que tem trabéculas musculares da bexiga por força que o indivíduo vem fazendo ao longo dos anos para vencer a obstrução. E nós estamos aqui crescimento dos 3 lobos, o lobo mediano e os lobos laterais. Essa é a obstrução mais comum, que é a obstrução trilobar. Isso aqui é um crescimento benigno,
Essa hiperpressão que provoca aqui, dentro da porque o indivíduo não consegue esvaziar direito, ela vai repercutindo para os ureteres, que vão ficando dilatados, e pode repercutir no rim. Então, muitas vezes, esses indivíduos podem cursar com insuficiência renal pós-renal. Hoje em dia, isso é mais difícil de encontrar, mas há 30, 40 anos atrás, nós já recebíamos os pacientes com insuficiência renal, os pacientes prostáticos, que a gente chama com hiperplasia prostática, eles vinham com insuficiência renal. Então, eu quero que vocês olhem para isso aqui, isso é uma visão tridimensional anterior, e a gente volte lá na anatomia dos lobos e veja o que está acontecendo. Aquele indivíduo teve o crescimento desses lobos laterais e do lobo mediano. Isso aqui aumentou e obstruiu a uretra, de tal maneira que a urina não passa mais. Então, essa é a visão anterior, e aqui a gente está vendo que repercutiu no rim. Quando o indivíduo chega nesse ponto, a gente precisa tratar, e aqui o tratamento é cirúrgico. Numa fase menos avançada, a gente tem alguns tratamentos clínicos que a gente pode fazer. Então, um dos tratamentos cirúrgicos é a gente fazer um acesso transversal por sobre a sínfise púbica, passa pela frente da bexiga e vai lá e arranca essa parte da próstata que cresceu. Isso a gente pode comparar mais ou menos a uma tangerina, em que a gente vai retirar os gomos. Retirando os gomos, fica uma casca, mas se esse indivíduo fica desobstruído, ele pode urinar bem. Então, quando a gente chega nesse estágio, geralmente a gente faz essa cirurgia, ou essa cirurgia em que, ao invés da gente ir pela frente da bexiga, a gente abre a bexiga, atravessa a bexiga e retira a porção que foi crescida. Depois a gente fecha isso, faz o controle do sangramento e o indivíduo para urinar bem. A cirurgia mais comum e com melhores resultados é a cirurgia endoscópica, em que a gente coloca o aparelho pela uretra do indivíduo e vai cortando a próstata aos poucos, a parte crescida. Está aqui a vista tridimensional, o aparelho dentro da uretra prostática, e a gente vai cortando. Esse aqui tinha os 3 lobos, a gente vai cortando 1, 2, 3, depois vem 4, 5, 6, 7, 8, 9 e abre, então, a passagem da urina. Isso aqui a gente faz de forma endoscópica, não abre a barriga, e a gente tem uma televisão, vai olhando isso, e a gente tem muito controle do sangramento. Então, essa é uma cirurgia que dá excelente resultado. Antes dessa fase, a gente pode usar vários tipos de medicações para melhorar a saída de urina, e eu não vou discutir isso hoje com vocês. Quando o indivíduo chega nesse ponto, ele pode apresentar uma retenção urinária aguda. Quer dizer, ele já está retendo urina aos poucos nessa bexiga, mas por algum motivo isso descompensa. Por exemplo, ele vai tomar chopp com os amigos, dá vontade de urinar, ele não vai, continua bebendo, e o rim produzindo urina. Aí ele dá vontade de urinar de novo, ele não levanta, fica na mesa conversando. Chega um dado momento, ele não aguenta mais, ele tenta urinar e não consegue. Ele não consegue porque está dilatado. Então, ele perde a possibilidade de alavancar essa bexiga para vencer a obstrução. E aí o indivíduo não consegue mais urinar e tem que ir para a emergência. Essa provavelmente é a emergência urológica mais comum que existe, a retenção aguda de urina. Então, avisem aos seus pais, aos seus avós, não prendam urina. Tendo vontade de urinar, urine logo. Porque se prender, a vontade vai passando e a bexiga vai dilatando. E quanto mais dilatada, mais difícil é vencer a obstrução. Então, a retenção urinária aguda é uma das emergências urológicas mais comuns. O indivíduo sente dor, ele não consegue urinar, ele vai ao banheiro, não sai nada, e aí ele é obrigado a colocar um catéter que entra pela uretra e vai até a bexiga, passa pela próstata obstruída, e aí consegue aliviar o paciente. Então, consumo de álcool sem urinar frequente é uma das causas mais comuns. Infecção urinária pode causar isso, repouso prolongado na cama ou uso de algumas medicações que diminuem a contração da bexiga,
ou algumas medicações que estimulam a contração prostática. Então, eu costumo dizer que nenhum indivíduo deve usar, mas indivíduos com mais de 50, 55 anos é proibitivo usar descongestionante nasal, qualquer medicação que tenha descongestionante. Por exemplo, acetilenoldia, essas coisas todas para gripe, isso deve ser proscrito de indivíduos com mais de 50 anos que podem provocar retenção urinária aguda, porque eles têm pseudoefedrina. E a pseudoefedrina dificulta, porque a musculatura contrai e dificulta a passagem da urina. Então, eu jamais receitei um descongestionante para alguém. Então, está aqui, isso é uma sonda. Né? Quando o indivíduo tem retenção aguda de urina, a gente passa pela uretra. Quando ela chega na bexiga, a urina começa a sair, e aí nós enchemos com água uma válvula que tem aqui e criamos um balão dentro da bexiga. Esse balão impede que essa sonda saia e a gente deixa lá o indivíduo drenando a urina até decidir o que vai fazer. Se vai fazer um tratamento clínico ou se vai fazer um tratamento cirúrgico. Muitas vezes, a gente deixando a sonda uma semana, 2 semanas, essa musculatura aqui descansa e o indivíduo volta a urinar depois. Mas sempre ele terá um risco de fazer uma retenção urinária. Aqui é um caso de uma tomografia computadorizada. Isso aqui é a parede anterior da pelve, isso é a gordura. Esses são os músculos retos do abdômen, que o professor Marco Aurélio já ensinou para vocês. Aqui é a linha alba, né, que é a junção dos dois retos. Nós estamos vendo aqui uma bola bastante cheia, assim, tinha a barriga protrusa. E se a gente olhar de lado essa tomografia, nós vamos ver uma bexiga enorme, dilatada, na altura da cicatriz umbilical. Isso aqui é uma próstata aumentada, esse indivíduo não urinava. Esse indivíduo era um argentino que embarcou num ônibus da Argentina para o Rio, já para passar o carnaval. Ele já embarcou no ônibus urinando mal, provavelmente lá não tinha muitas condições para urinar, e ele chegou no Rio e foi imediatamente para o hospital. Nossa equipe foi chamada, ele tinha uma distensão enorme de urina e ele deu entrada no hospital com insuficiência renal aguda, com a ureia creatinina muito elevada, porque ele já não produzia urina por obstrução pós-renal. Estamos vendo um ureter muito dilatado e foi passada uma sonda com certa dificuldade. Ele ficou bem e eu mandei ele embora de volta para a Argentina com sonda. Outra afecção da próstata que a gente já comentou é a prostatite, inflamação aguda da próstata. Essa inflamação e infecção é bastante comum porque bactérias da uretra, é normal que a uretra tenha bactérias, especialmente gram-negativas. Essas bactérias podem entrar na próstata por via retrógrada, através daqueles ductos. E elas entrando ali podem desenvolver uma infecção chamada prostatite. Eu me arrisco a dizer que toda vez na vida que vocês receberem a chamada de um paciente do sexo masculino, acima de 50 anos, em que ele fale que teve uma febre súbita com calafrio, vocês pensam em prostatite aguda, entre várias outras coisas. Mas eu costumo dizer que febre aguda em homem com calafrio tem 50% de chance de ser de origem prostática. Assim, isso vocês vão guardar para sempre. Como a próstata é atravessada pelo ducto ejaculador esse, que é formado pelo ducto deferente e o ducto da vesícula seminal, a gente pode inferir que grande parte das prostatites, ou uma parte apreciável das prostatites, cursa com inflamação do testículo, porque por via retrógrada essa bactéria chega ao testículo, por via deferente. Então, também eu acho que a gente pode guardar que todo indivíduo com mais de 50 anos que aparece com uma orquite aguda, uma orcoepididimite aguda, quer dizer, edema e dor no testículo,
você pode estar certo que, muito provavelmente, a origem disso foi uma prostatite. E aí nós tratamos isso mais demoradamente por origem prostática. E é óbvio que se pode ter prostatite e orquiepididimite, você pode ter também próstatocolite. Então, em geral, a infecção da próstata, ela acomete as vesículas seminais e pode acometer o testículo. E as infecções prostáticas necessitam tratamento prolongado. Por isso, eu acho que sempre deve ser um especialista a avaliar e tratar esses pacientes. Outra mensagem que eu deixo para a vida médica toda de vocês, e podem ter certeza que a maioria dos médicos gerais desconhece isso, vocês não tentem fazer um toque retal quando o indivíduo tem suspeita de prostatite. O indivíduo chega com sintomas urinários, febre, alguma descarga uretral ou não, e vocês suspeitarem prostatite, peçam uma ultrassonografia, se tiver disponível. Se não tiver disponível, comecem a tratar, de preferência com exame de urina prévio, mas não tentem fazer o toque retal, porque o toque retal, espremendo uma glândula colonizada por bactérias, pode disseminar essas bactérias para o sangue, e é comum que uma prostatite, quando se faz um toque retal, ela curse com calafrios, febre aguda e com consequências que podem ser graves de uma bactéria que circula no sangue. Então, toda vez que você tem um calafrio, se não for por vírus, significa que uma bactéria circulou na sua corrente sanguínea. E isso é sinal de gravidade. Então, quando um paciente ligar para você e falar, doutor, eu estou com uma tremedeira, estou com um calafrio, não paro de tremer, podem se preocupar, porque isso é bactéria circulando. Aqui o que eu falei para vocês, que a prostatite cursa comumente com orquiepididimite. Então, esse é um caso pessoal que eu separei aqui para vocês, mostrando o indivíduo que procurou com aumento de volume do testículo direito. O testículo estava com aumento de temperatura, aumento de volume doloroso. Então, isso é uma orquite ou uma orquiepididimite. E eu pedi uma ressonância magnética nuclear para esse paciente e demonstrou uma prostatite. Então, isso aqui é um indivíduo normal. Vocês estão vendo aqui a parte posterior da próstata, tem uma próstata crescida. Aqui, um indivíduo doente com uma vesícula seminal obstruída, não tem contraste nessa vesícula seminal, e nesse lado tem, então, com uma prostatovesiculite aguda e que se exteriorizou por uma doença no testículo. Enfim, então, nós falamos de hiperplasia prostática benigna, falamos de prostatite aguda, que pode também ser crônica. É extremamente comum o indivíduo ter uma prostatite crônica sem sintomas e, por algum motivo, de estado geral, viagens prolongadas, consumo excessivo de álcool, ele pode aparecer como uma prostatite aguda. É extremamente comum o indivíduo ter prostatite aguda em viagem, porque se cansa muito, anda muito, bebe muito, come muito e aquilo diminui um pouco a imunidade, o álcool estimula a secreção prostática e, em um momento, ele tinha uma prostatite crônica que agudiza. E quando agudiza no meio de uma viagem, é extremamente desagradável. Vou falar um pouquinho do adenocarcinoma de próstata. O câncer mais comum no homem. Então, veja bem o que eu estou falando. Estou falando do tumor maligno mais comum. E falei do tumor maligno mais comum, tirando aí os tumores de pele. Vou falar tumores de víscera, de órgão. A segunda causa de morte por câncer no homem é o câncer mais comum e é o segundo que mais mata. E ele aumenta com a idade. O fator de risco maior para câncer de próstata é idade e é genético. Se ele teve o pai com câncer de próstata, o tio com câncer de próstata e o irmão com câncer de próstata, a chance dele ter um câncer de próstata é muito maior. E ele precisa ficar atento.
Então, por isso que a anamnese, quer dizer, conversar com o doente é a coisa mais importante do mundo. Eu fico impressionado como alguns colegas conseguem atender um doente em 10, 12 minutos. Eles não conseguem nem ouvir o paciente falar. E eu digo para vocês que o paciente mais precisa na vida é escutado. Então, o paciente tem que falar e acreditem no seu doente. Eu não consegui separar umas figuras, mas eu tenho milhões de histórias para contar de que eu talvez seja o médico que mais acredita no doente. Se o doente falar mais absurdas para mim, eu fico parado pensando, eu vou falar, pô, acho que isso daí precisa ser investigado. E assim a gente segue. Eu falei para vocês, vou devagar 3 minutos, eu falei para vocês que eu estava no terceiro slide, o telefone não parava de tocar. E, na realidade, é um paciente que eu operei na quinta-feira, feriado, uma paciente antiga minha, tem infecção urinária de repetição, e no mês de dezembro passado, há 5 meses, eu estava desconfiado da infecção que não melhorava e resolvi pedir uma tomografia computadorizada, que foi normal. Eu não me convenci e fiz uma endoscopia, quer dizer, coloquei um endoscópio, um aparelho no interior da bexiga para olhar o que essa paciente tinha. E não tinha nada, era só infecção. E aí tratei e ela ficou bem. Agora nós estamos em junho. No meados de ela começou novamente a se queixar. E eu colhi o urina, teve uma infecção, tratei, e ela continuava se queixando. E falava assim, eu acho que é porque eu estou somatizando, porque o meu filho, que mora nos Estados Unidos, está com tumor de fígado, vai ser operado essa semana, então eu acho que o estresse está me causando isso. E eu não acredito muito nisso, eu quero acreditar no doente. E aí mandei ela ir no consultório, passei uma sonda, colhi urina e veio um pouco de sangue. Pô, esse troço está esquisito, esse sangue está muito estranho, mas pode ser da infecção. Passou uma semana, ela não melhorou, colhi novamente, e sangue. E ela falou para mim, doutor, eu tenho impressão que tem uma pedra na uretra, uma pedra na minha bexiga, eu sinto alguma coisa quando eu no que está doendo. Eu falei, uma pedra você não pode ter, porque há 5 meses eu fiz uma endoscopia, olhei sua bexiga e não tinha nada. Aí pedi uma ultrassonografia normal. Ela falou, doutor, eu acho que tem uma pedra na bexiga. Eu falei, pô, eu fiquei pensando, foi estranho, né? Porque pode ser até esse estresse, mas pediu uma tomografia computadorizada. Na verdade, ela não tinha uma pedra, ela tinha 2 pedras na bexiga, que se formaram em 4 meses, maiores do que um ovo de codorna. E eu tive que fazer uma litripsia laser, quer dizer, quebrou as pedras com laser, e ela ficou ótima. Então, assim, acreditem no doente. Eu jamais acho que um doente está enlouquecido, está inventando coisas. Sempre acredite no doente. Então, o câncer mais comum no homem, segunda causa de morte, aumenta com a idade. Estimativa anual para o Brasil é que nós temos mais de 400 mil casos de câncer com mais de 45 anos, e nós vamos ter 46 mil casos novos por ano. E cada 51 em 100 mil vão a óbito. Então, nós vamos ter 8 mil óbitos por ano e um óbito a cada 66 minutos. Então, estão aqui os tumores mais comuns, tumor de pele, né? Que, tirando o melanoma, que é um tumor agressivo, os outros são pouco agressivos, o tumor de próstata é o segundo mais comum e o tumor de pulmão. De próstata, o diagnóstico, existe uma proteína que se dosa no sangue, chamada antígeno prostático específico, que é da sigla em inglês Prostate Specific Antigen. Isso ficou PSA, se você falar APS, não sabe o que é. Ficou esse anglicismo, então o PSA, isso se dosa no sangue, se ele tiver aumentado, você desconfia. A gente faz o toque retal, que conversamos, para ver se ele tem algum nódulo endurecido. Se a superfície é irregular e se a próstata está fixa. Quando o tumor cresce, ele fixa a próstata. Então, o PSA mais o toque ajuda muito a gente. O
de próstata não dá sintomas inicialmente, porque eu falei para vocês que ele cresce na parte posterior da próstata, então ele não obstrui a uretra, diferente da doença benigna. Então o indivíduo é assintomático, ele não sente nada. Depois os sintomas, quando ele começa a obstruir, são semelhantes ao tumor benigno. E mais tarde ele dá as metástases, quer dizer, esse câncer vai para outros órgãos. Então, aqui, o toque retal consegue, algumas vezes, detectar um nódulo em fases iniciais, mas toda vez que a gente desvia de câncer de próstata por um aumento por uma próstata com consistência diferente, hoje nós temos um exame que é excepcional, que se chama ressonância magnética nuclear multiparamétrica 3 Tesla, com contraste. Então, isso nos dá uma suspeita muito grande para a difusão de contraste na próstata se ele tem câncer. E existe um score de 1 a 5, o score 1 e 2 a gente descarta a possibilidade de câncer, o score 3 ele é indeterminado, a gente tem que ficar de olho, e o score 4 e 5 leva a uma biópsia imediata. Ele pode ter câncer com qualquer score desses, mas 1 e 2 é improvável que ele tenha. Isso daqui, infelizmente, não é acessível na maioria dos serviços públicos, no SUS, como nós discutimos no SUS segunda-feira, isso não é acessível, mas pacientes que têm acesso, a gente pede isso. Os que não têm acesso, a gente faz o toque retal, PSA, ultrassom e a biópsia. Quando a gente desconfia fortemente que ele pode ter câncer ou tem um nódulo, a gente faz uma biópsia transretal, um probe de ultrassom atravessa o reto, encosta na próstata e, através desse probe, a gente fura a parede do reto com uma agulha e vai ao nódulo e faz 12, 18, até 22 furos na próstata, tirando a amostra, vão para a histopatologia para ver se existe tecido benigno maligno. Se existir tecido maligno, a gente pode graduar esse câncer, pode estadiar e pode operar esse paciente com possibilidade curativa. Hoje em dia, a situação ideal é a gente juntar uma ressonância magnética multiparamétrica no aparelho que faz essa fusão com ultrassom. Então, quando o radiologista vai enfiar agulha na próstata, ele enfia essa agulha principalmente nas regiões que a ressonância mostrou que são suspeitas ou que o médico sentiu o nódulo. E aí ele consegue amostras melhores, mais fidedignas. Então, aqui é um caso de próstata inicial e aqui é um caso de câncer de próstata avançado. Uma das coisas mais desagradáveis é você examinar um doente que não é nada há 5 ou 10 anos e perceber só pelo toque retal que ele tem um tumor maligno avançado, e isso acontece com alguma frequência. Esse tumor de próstata, ele dá metástase principalmente para os ossos da bacia, ossos da coluna vertebral, do externo, das costelas, da escápula, do úmero e da clavícula e para a calota craniana. Mas o ponto mais comum de metástase são para os ossos da bacia, da coluna lombar, via plexo venoso periprostático. Também o câncer de próstata dá metástase para o fígado, para o pulmão, para a suprarrenal, para os linfonodos pélvicos, bastante comum, para os linfonodos do tórax e para os linfonodos cerebrais. A gente costuma dizer que, ao achar um indivíduo com metástase, em que não foi feito o diagnóstico, se for adenocarcinoma, a gente deve pensar em próstata, porque a próstata pode dar metástase a quase qualquer órgão. Basicamente era isso. Eu só queria comentar com vocês alguma coisa que eu percebi que estava um pouco fora de ordem. Lembrar que a próstata drena para os linfonodos da pelve, que depois vão para os linfonodos abdominais. Então, aqui podemos ter as metástases do câncer prostático, que a próstata é inervada pelo plexo lombosacro superior e pelo plexo lombosacro inferior, que dão esses nervos, são plexo parasimpático e parasimpático, e que aqueles juntam no plexo pélvico e que dão nervos mistos da próstata. Isso vai funcionar
para contração e secreção prostática. E aqui o plexo venoso que drena a próstata, mostrando que ele pode se comunicar com a drenagem dos ossos da cabeça do úmero, dos ossos da bacia e com as vértebras. E é por aqui que se originam, então, as metástases. Então, basicamente, era isso. Lembrar que nós temos a patologia benigna, hiperplasia prostática benigna, a patologia infecciosa, que é a prostatite crônica e aguda, e o adenocarcinoma prostático. Espero ter sido útil, fico à disposição para qualquer pergunta. Muito bom, professor Sampaio. Como sempre, uma excelente aula de anatomia aplicada, né? Que é a anatomia que importa para a gente, anatomia importante. Nós temos alguns colegas presentes, né? Eu gostaria de saber se alguns dos professores presentes, a professora Bianca, se gostaria de comentar alguma coisa. Não, só parabenizar pela aula, sempre muito proveitosa. Né? Aprendi a beça aí com a parte clínica. Muito bom. Alguns dos colegas da pós-graduação, talvez algum urologista que esteja assistindo, ou os outros colegas da pós-graduação, tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Deixa eu tirar só uma dúvida, Marco. Assim, o professor Sampaio é sempre muito atualizado, né? Já tem algum relato da atuação desse vírus na próstata, do SARS-CoV-2? Porque no sêmen ele já foi detectado, né? Foi detectado no sêmen e já foi detectado no epidídimo no testículo, de tal maneira que alguns pacientes tiveram até a orquiepididimite por SARS-CoV. Na realidade, a minha vida está extremamente agitada, mas tem um slide que eu fiz para falar se eu der alguma aula de testículo ou de próstata nesse período, vou mostrar esse slide. E não consegui agora, não deu tempo de eu pegar esse slide. Mostrando diversos vírus, têm tropismo pelo testículo. Isso é uma coisa assim, quase regra, né? O que a gente tem mais clássico é o vírus da cachumba, né? Quando a gente tem cachumba, todo mundo pergunta, desceu? Quer dizer, ela desceu para o testículo porque ela pode causar infertilidade, né? Uma das grandes complicações da cachumba é a orquiepididimite por cachumba causando infertilidade por lesão das células germinativas. Então, uma quantidade enorme de vírus, muitos mesmo, têm tropismo pelo testículo e pelo epidídimo. Entre esses, nós podemos falar o HIV, nós podemos falar o citomegalovírus, nós podemos falar o vírus da herpes e agora nós podemos falar o SARS-CoV-2. O coronavírus, em geral, pode ter tropismo pelo testículo, mas o coronavírus, o novo coronavírus, né, o vírus que causa Covid-19, ele tem tropismo pelo testículo. E ele já foi achado no sêmen. Né? Uma coisa clássica de um vírus que tem tropismo pelo testículo e pela próstata é o HIV. Né? Quando a gente começou a descobrir que o HIV era uma doença que causava, era um vírus, o vírus do HIV causava a doença, a imunodeficiência adquirida. Isso se começou a perceber primeiro em homossexuais. E aí foi se estudar por quê. Porque, na realidade, na vagina, existe uma secreção ácida grande e uma barreira importante. Então, assim, não é muito comum uma mulher que tenha relações com o indivíduo com HIV que ela pegue o vírus. Ela pode pegar com muita frequência, mas não é tão comum quanto alguém que tenha relação anal, porque a barreira do ânus é muito menor. E o HIV é eliminado no sêmen. Ele já foi encontrado na secreção vaginal também, de uma maneira que, mas não é muito comum, é raro um homem da mulher, é muito mais raro, a mulher pega muito mais do homem pela vagina, mas pega muito mais facilmente se tiver relação anal. Tanto o homem quanto a mulher, porque é um vírus eliminado no sêmen. Então, você fez uma pergunta excepcional, que deu chance da gente lembrar isso. Diversos vírus têm tropismo
pelo testículo, pelo sêmen e, óbvio, a próstata, porque a gente viu que todos esses ductos se comunicam. Então, assim, eu não vi ainda um relato específico do vírus na próstata, mas certamente ele está lá, porque ele está no sêmen e ele está no testículo. Isso já foi encontrado. Então, assim, nunca esqueçam que os vírus, muitos e muitos vírus, qualquer hora eu mostro esse slide, ele tem um tropismo enorme pelo testículo. Muito boa pergunta, Bianca, e deu oportunidade da gente lembrar isso. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tem umas perguntas aqui dos alunos, né, que eu vou agora passar, então. São as perguntas que eu tenho mais medo, porque os alunos são muito inteligentes. Quem não estiver preparado, eu não recomendo que venha dar aula para essa turma. Ou então dê aula e proíba a pergunta, que também eu tive professor que proibia a pergunta. Exato. Não sei se você lembra um professor que nós tivemos de genética, que ele era mais clínico, né? Ele não sabia aquela genética de base. Então, a gente o caracochante? Isso. Ele falou, não, pergunta é só no final da aula. Aí, quando ele ia terminando a aula, ele ia pegando... Você ficava atrasado. Né? Ia indo para a porta, assim, e quando ele acabava, então até logo, e saía correndo, ele não podia fazer pergunta nenhuma. Bom, a Andressa Cortes pergunta o seguinte: professor, caso o tumor prostático esteja na parede anterior da próstata, não tem como reconhecer pelo toque. Qual seria a outra opção do exame? Acho que, de uma forma geral, o que ela quer saber é quais são as formas de se diagnosticar, né? Eu comentei com ela... Abre seu microfone, sua câmera, é possível ou não? Deixa eu atualizar aqui a Andressa. Se você não quiser abrir, não tem problema. Oi, Andressa, tudo bom? Oi, professor, tudo bom? Pode abrir o microfone dela. Andressa, boa pergunta. Muito boa pergunta. É por isso que eu tenho medo desses alunos. Mas a região anterior da próstata, como eu mostrei para vocês, é uma região que tem pouca incidência de patologia, tanto benigna quanto maligna. Mas é possível ter tumores na região anterior da próstata, são raros e são difíceis de diagnosticar. A gente vê o paciente com PSA subindo, alguns até apresentam metástase e a gente não acha o tumor. Hoje, com a ressonância magnética nuclear multiparamétrica, a gente tem mais chance de desconfiar dessa região se tiver alguma coisa, alguma restrição à difusão de água ali. Mas realmente são diagnósticos difíceis. E às vezes a gente faz biópsias às cegas na região anterior para ver se vem o tumor que a gente não consegue diagnosticar. Pode ser um dilema de diagnóstico, embora raro, tá, Anderson? Mas esse realmente a gente não sente no toque. É difícil de diagnóstico. Boa pergunta. Muito obrigada. Uma outra pergunta da Milena, ela perguntou o seguinte: se existe um tratamento... Desculpe, bom, quais são os tratamentos para Cadê a Milena? Pode abrir ou não? A Milena, Bianca, você está vendo esse negócio de abrir aí, tá? Dando permissão, por favor. Se ela quiser. Bom, a pergunta para ela é a seguinte: o tratamento para hiperplasia de próstata. Você falou muito bem, você mostrou muito bem o tratamento cirúrgico para hiperplasia de próstata, mas eu não me lembro se você chegou a falar alguma coisa de tratamento medicamentoso. Ela que pergunta ou você? Não, ela pergunta o tratamento em geral. Eu estou falando, eu observei bem na sua aula que você mostrou tratamento cirúrgico, mas eu não sei se eu que não prestei atenção, você não falou em tratamento clínico. Não falei, não. Medicamentoso. Mas vou falar. Existem duas formas de tratamento clínico para hiperplasia prostática benigna, e é a grande maioria do tratamento. Existe um tipo de tratamento em que a gente dá uma medicação que ela bloqueia os receptores alfa-adrenérgicos na musculatura prostática. Eles são mais ou menos específicos para a musculatura prostática, mas não existe nenhuma medicação totalmente específica. Mas existem bloqueadores específicos alfa-adrenérgicos. Então, essa medicação, assim, grosso modo, que ela relaxa a musculatura do colo vesical e a musculatura prostática.
de tal maneira que ela melhora os sintomas, ela melhora o esvaziamento vesical. Então, é uma medicação que eu uso muito, todo urologista usa muito, são os bloqueadores, a gente chama genericamente alfa. Então, os mais comuns são a tansulosina e a doxazosina. São remédios amplamente utilizados, uma vez que é uma doença extremamente comum. O efeito colateral, o efeito secundário mais comum dessa medicação é queda da pressão arterial por vasodilatação. Então, nós urologistas temos bastante experiência em tratar. Claro, a gente só trata paciente depois de 50 anos, a gente não trata jovem de 20 anos com hiperplasia, porque não existe. E aí, muitas vezes, a gente tem que adaptar o antihipertensivo com a medicação para próstata. E muitas vezes só a medicação para próstata coloca a pressão do doente ok. Então, tem vários doentes que passam bloqueador alfa e ele começa a cair a pressão e eu vou tirando os antihipertensivos até que ele fica com a pressão normal só com o remédio da próstata. Então, é um efeito secundário dos bloqueadores alfa, que relaxam a musculatura prostática. A gente pode usar isso, sim, como regra. E existe uma segunda modalidade de tratamento que a gente pode usar associada ou separada, são os inibidores da 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. E a gente bloqueando essa enzima, a gente diminui o tamanho da glândula prostática. Então, as glândulas prostáticas sofrem algum grau de atrofia, de tal maneira que, em muitos casos, a gente consegue reduzir entre 20% e 30% do tamanho da próstata. E, às vezes, um bloqueador alfa associado ao inibidor da 5-alfa-redutase, a gente consegue dar um alívio bom ao paciente. Uma contraindicação dos inibidores da 5-alfa-redutase é que ele pode provocar disfunção erétil em 20% a 30% dos casos. Então, quando a gente vai fazer essa medicação para pacientes que têm vida sexual ativa, a gente tem a obrigação de avisar, olha, eu vou lhe dar uma medicação que vai diminuir sua próstata, mas o senhor tem 20% a 30% de chance de cursar com disfunção erétil. O nome da substância é finasterida. Isso é usado também para crescer cabelo. Na próstata, a gente usa 5 miligramas, para crescer cabelo, usa 1. A gente começou a ver que alguns doentes de hiperplasia benigna que a gente tratava com finasterida, que é da 5-alfa-redutase, ele começava a crescer cabelo. Os carecas começavam a ficar felizes que ficavam cabeludos. Só que com risco de 30% de disfunção erétil. Não sei se era isso, mas são duas modalidades. Um age na glândula prostática e o outro age no músculo prostático. Existem hoje medicações que já associam os dois no mesmo comprimido. Você toma um comprimido que já tem o bloqueador alfa e o inibidor da 5-alfa-redutase. Então, você respondendo essa pergunta, você respondeu em parte a próxima aqui, que é a pergunta do João Antônio. Na hiperplasia prostática, o crescimento é das glândulas ou do tecido fibromuscular? Então, pode ser... É misto. O crescimento é misto. Pode crescer do fibromuscular e pode crescer a glândula. Existe uma hipertrofia que ela é predominantemente glandular, existe uma hipertrofia predominantemente fibromuscular, mas na quase totalidade ela é mista. Pode ter predominância de um ou outro. Muitas vezes a gente tem uma próstata pequena, extremamente obstrutiva por situação anatômica, é daquelas glândulas junto da uretra, quando cresce, obstrui imediatamente. Então, às vezes são próstatas pequenas, mas que causam muitos sintomas. E aí é um crescimento, principalmente, pode ser fibromuscular, com pouca glândula, e provocar muitos sintomas. E outras próstatas grandes, quando elas são mais laterais, provocam menos sintomas porque obstruem menos.
Muito bem. A Andressa Cortes fez uma pergunta aqui. Ela perguntou o seguinte. Cadê a Andressa? Andressa. Pode aparecer ou não? Se não puder, não faz mal. Olha a Andressa aí. Pronto. Andressa de novo. Eu vou decorar seu nome. Então, ela pergunta o seguinte. Como a próstata está muito próxima da bexiga, se é comum que um tumor de próstata migre para a bexiga. Eu acredito que ela esteja se referindo à metástase, não é isso? Andressa, você está perguntando? Acho que é, professor. Porque próstata, um tumor maligno da próstata, ele pode invadir o trígono vesical e provocar sintomas, etc., e até impedir a prostatectomia, né? Ele pode invadir qualquer órgão da vizinhança, pode invadir o reto, pode invadir a próstata, ou pode invadir o reto, pode invadir a bexiga, mas não é o mais comum. O mais comum é que ele cresça empurrando, mas ele pode crescer e invadir. Certo. Muito bem. Claro, numa fase avançada, né? E o Pedro pergunta o seguinte: quais são os sintomas de um tumor no lobo anterior? Eles surgem rápido ou só em um estágio mais avançado? Cadê o Pedro? Achou o Pedro aí, Bianca? Acho que apareceu. Achei, tá com a câmera desligada já. Tá aqui o Pedro. O Pedro já. Pedro, tudo bem? É o seguinte, Pedro, na realidade, pela localização anatômica e pela raridade, o tumor do lobo anterior, que é raríssimo, né? Vou sempre lembrar que a gente não deve considerar muito isso, porque isso é muito raro. Ele não dá sintomas. Esse é que é o grande problema. Você não consegue, você procura, o sujeito não tem sintoma, o PSA subindo, então acaba sendo um marcador tumoral sanguíneo que se eleva e você fica procurando e não acha. E sintoma realmente ele não dá. Hiperplasia benigna também é muito rara no lobo anterior e também o tumor. Vamos aproveitar que o Pedro está aí ainda. Ainda tem uma outra pergunta dele em relação à prostatite. A pergunta dele é interessante. Se a prostatite ela pode ter relação com infertilidade? Sim, pode. É uma causa relativamente comum de infertilidade. E quando a gente suspeita de prostatite no paciente com fertilidade, a gente trata com antibiótico por tempo prolongado. E só lembrando que um dos maiores urologistas da história do Brasil foi o Dr. Jorge Gouveia. A gente pode dizer que foi o pai da urologia no Brasil. Será que o Gouveia vai seguir atrás? No caminho, né? Pois é. Muito bem. Uma pergunta também aqui relacionada do Bruno. A retirada do câncer de próstata, né? O tratamento cirúrgico do câncer de próstata leva à disfunção erétil? Bruno, excelente pergunta. Cadê o Bruno? Vê se consegue mostrar. Bruno Almeida. A não ser que o Bruno esteja impossibilitado de aparecer. Bom, Bruno está aqui, Bruno Almeida, apareceu. Você está com câmera, Bruno? Pode ser que ele esteja sem câmera. O que acontece, qual foi a mesma pergunta? Tá. Se a retirada do câncer de próstata leva à disfunção erétil. Olha, a retirada cirúrgica do câncer de próstata, hoje, ela pode ser feita pela cirurgia robótica, que é uma cirurgia que dá uma visualização, precisão muito grande nos cortes e na extirpação da próstata. Pode ser feita também por cirurgia aberta, com cirurgiões bem treinados também dá um resultado ótimo, mas o que eu costumo dizer para os meus pacientes, a primeira coisa que você precisa saber é se ele tem uma boa ereção. Porque o que é comum se operar um doente de 65, 75 anos, que já não tem boa ereção. E esse doente você opera por vários motivos, inclusive por lesão neural, ele fica com disfunção erétil. Então, a primeira coisa é fazer um questionário, tem questionário o score de ereção, e ver se ele tem uma ereção realmente normal. E eu digo para
os pacientes que a chance dele ter disfunção erétil é em torno de 50%, pelo menos. Muito experimentado. O que a gente costuma ouvir é que a gente faz cirurgia robótica que tem 99% de função erétil preservada. Não é isso. Ele pode ter chance de ter algum grau de disfunção erétil, algum grau em 50%. Não quer dizer que ele não vá resolver. Pode usar remédios para disfunção erétil, mas algum grau de disfunção erétil, a chance é elevada. Eu diria que acima de 70 anos, 65 anos, a chance é de 50%. Isso é a realidade. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, bom, do Pedro também, do Pedro Gouveia, quais os riscos de coagulopatias para a próstata? Eu acho que talvez ele tenha perguntado do paciente com coagulopatias, né, na cirurgia prostática, talvez. Eu acho que a pergunta do Pedro Gouveia, É o mesmo que tem. ele é quase urologista mesmo. É. Na realidade, a próstata, a pergunta dele cabe, né? A pergunta dele cabe, e a próstata, realmente as cirurgias de próstata podem cursar com um grau importante de discrasia sanguínea. São cirurgias mais sangrativas e a gente sabe que na urina é produzida uma enzima, a uroquinase, que impede a cascata de coagulação. E a gente, algumas vezes, tem realmente distúrbio de coagulação secundários à cirurgia prostática. A pergunta procede e é uma das coisas temidas que pode acontecer. Mas a gente tem alguns antídotos que pode usar, entre eles o ácido aminocapróico, que é o Y. Então, realmente procede. É uma cirurgia que já tive alguns casos agradáveis de sangramento acima do habitual por discrasia sanguínea. Muito bem. E aqui uma pergunta aqui. Adriel fez uma pergunta que, para mim, é essa que você está com ela? Mas pode falar, aproveita. Fala, Adriel. Não, pode perguntar, Marco. Não, a pergunta é essa. Professor, com essa descoberta... Adriel Fester, que tinha um urologista que era Foster. Pode-se considerar que o SARS-CoV-2, uma DST, ele pode levar... Que pergunta, né? Esses alunos são terríveis. Realmente, a gente não pode considerar que ele é uma DST, uma vez que a maneira mais comum de contágio é por gotícula, né? Tosse, espirro, etc. É contato físico, oral e nasal. Mas a pergunta é muito interessante, porque se ele escutou falar que o SARS-CoV-2 é encontrado no sêmen, se um indivíduo tem SARS-CoV-2 no sêmen e ele é totalmente assintomático em outros aspectos, por que não poderia transmitir pelo sêmen? Se está no sêmen, pode transmitir. Não existe ainda um caso relatado, viu, Adriel, de transmissão sexual, mas claro que se ele está no sêmen, a pergunta é boa. O raciocínio é bom. Mas... E a continuação da pergunta dele? Acho que ainda não dá para responder, né? Se ele pode levar a infertilidade ou disfunção erétil. Pode. A infertilidade pode. A gente já achou o vírus, né? O vírus do SARS-CoV-2, o novo coronavírus. O SARS-CoV-2 é o vírus. A gente já achou SARS-CoV-2 no testículo, nas células germinativas. Então, ele pode levar à infertilidade, como leva o vírus da cachumba. Então, assim, uma das coisas que tem que se observar, principalmente em indivíduos jovens, e que a gente vai partir para esses trabalhos, né? As coisas vão aparecer, é que os indivíduos jovens que se recuperaram da Covid-19, se eles cursaram com algum grau de infertilidade. É um trabalho um
pouco complicado de fazer, porque a gente precisava saber o status fértil dele antes, né? Mas, principalmente indivíduos que têm algum espermograma prévio e tiveram a Covid-19, acho que é extremamente importante avaliar com fertilidade depois, uma vez que o vírus é encontrado no testículo. Eu acho que certamente vai ser um trabalho que vai andar. Sobre a disfunção erétil, diretamente não causaria disfunção erétil, porque a disfunção erétil é um fenômeno vascular, mas é neural também. Quer dizer, se ele atingir o nervo pélvico, ele pode causar, mas isso ainda não foi descrito. Mas, olha, vou te falar, André, hoje eu diria assim, o que é difícil é encontrar um lugar, um local no organismo onde esse vírus ainda não foi. Eu acho que isso é o grande desafio, não é encontrar onde ele foi, é encontrar onde ele não foi. Uma das coisas mais incríveis que tem por aí. Tem uma última pergunta aqui do João Antônio, que eu vou ler para você. Tem também da Alice. Da Alice. Então vamos primeiro à da Alice. Cadê a Alice? Uma orquioepididimite viral de bacteriana. Tá, Alice. Geralmente não é muito difícil, mas pode ser também, porque medicina nada é 100%. Mas, em geral, em um indivíduo, na idade adulta, que curse com febre, com hemograma alterado, com secreção uretral e com um testículo epidídimo aumentado, a gente pensa em coisas bacterianas. Então, existe uma maneira, principalmente no hemograma e na história clínica, que diferencia uma epididimite viral bacteriana. E a segunda coisa é que a orquididimite bacteriana é extremamente comum, né? É mais a regra. Então, a orquididimite viral, geralmente, ela é secundária a alguns quadros mais ou menos típicos, né? Como a cachumba, por exemplo. Aí o indivíduo tem a parótida aumentada e fala que está com o testículo inchado, a gente pensa em orquididimite pelo vírus da cachumba. Mas, algumas vezes, pode ser difícil diferenciar assim. Eu diria que, na maioria dos casos, é mais ou menos típico para quem tem uma experiência prévia. Mas pode ser isso. A pergunta é muito boa. Muito bem. E, por fim, então, a do João Antônio. Professor, o senhor comentou o papel da finasterida e da inibição da 5-alfa-redutase para o tratamento de hiperplasia. Sabendo que a 5-alfa-redutase produz a DHT, existe relação da DHT com a hiperplasia? Sim, existe. E inibindo a DHT, você diminui a chance de hiperplasia. Certo. Muito bem. As perguntas foram essas. Essa turma pergunta bastante, né? E faz boas perguntas. Muito bem. Muito boas perguntas. Aquilo que eu falei é a pura verdade. Eu recomendo fortemente a quem não conhecer bem o assunto não se meter nessa. Vai ficar complicado. Ainda mais nesse sistema aqui democrático que todo mundo pode perguntar, eu recomendo fortemente, não se meta besta aqui. Não é barra pesada. E volto à minha tese, né, Marco, Bianca e Diogo, acho que está aí também. A minha tese é o seguinte: o que faz a boa universidade é o bom aluno, mais do que o bom professor. Exatamente. Claro que o bom professor é fundamental, mas uma universidade com aluno ruim, ela não vai ser boa. Então, assim, a UERJ continua forte, apesar de todos os problemas, porque os alunos da UERJ são muito bons. E eles sendo bons, fazem o professor ter que estudar, né? Eu costumo dizer assim, pega um aluno de uma universidade de medicina, de uma faculdade de medicina dessas que pagou, entrou caríssimo, e coloca na USP, e pega os alunos da USP
que é a faculdade, eu estou falando USP, que é mais difícil de ingresso. Pega os alunos da USP e coloca nessa faculdade, que eu não vou falar nome, mas existem muitas, que é mais o aluno entra porque paga para fazer medicina, e a gente vai conversar daqui a 10 anos. Como é que está a USP e como é que está É. a faculdade. Então, assim, eu respeito demais os alunos, eles já perceberam isso, e eu respeito todos os alunos, inclusive das faculdades privadas, eu respeito muito também, mas o que eu digo é que o aluno é peça mais importante que o professor na universidade. Sem dúvida nenhuma. Que o professor, porque se ele não tiver interessado, se o grosso não quiser estudar, não adianta nada ter um bom professor. E se o aluno é bom, o professor acaba sendo bom, porque ou ele vai ser bom ou ele não vai mais se meter com o aluno, porque ele vai ficar em situação difícil. Como eu já falei, aqui essa turma é barra pesada. Muito bom. Muito bom. Eu queria falar uma coisa com a turma. O professor Afonso, professor que vocês, não sei se chegou a dar alguma aula para vocês, ele também é um professor médico também do curso. Ele dá aula para o curso de Educação Física e ele vai começar agora uma atividade